Apocalipse capítulo 2, que fala sobre a primeira carta à igreja de Éfeso. São as 7 cartas às igrejas da Ásia. E começa dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O Senhor aparece a João na ilha de Patmos, e ele diz a João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cardeais de ouro. Apocalipse capítulo 1, no verso 13, diz: no meio dos 7 cardeais, e no meio dos 7 cardeais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Está falando do resplendor desta pessoa, deste homem, que está no meio dos 7 cardeais de ouro. E no verso 16 do capítulo 1 de Apocalipse diz: e ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Falando do nosso Senhor Jesus. E no verso 20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 cardeais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cardeais que viste são as 7 igrejas. Então o anjo diz para João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E ao anjo da igreja é o pastor da igreja que está na igreja de Éfeso. E diz aqui: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. E quando nós aqui vemos no verso 20 que as 7 estrelas são os anjos, ou seja, os pastores daquelas igrejas. Então, como nós vemos aqui neste verso, que na sua mão direita está todos aqueles pastores, ou seja, se Deus ele constitui um homem ou um pastor na sua igreja, e Deus ele está no controle da vida daquele homem. Deus é Ele que cuida, Ele que rege, Ele que capacita, Ele que instrui, é Ele que usa. Então o Senhor Ele está vendo tudo, Ele está observando tudo, contemplando tudo o que se passa. Então nada está oculto aos olhos do Senhor, tanto o sofrimento quanto as aflições, a fadiga, o esforço, como nós vimos aqui, que Ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então Deus ele conhece as nossas obras. Agora eu quero trazer esta palavra para nós, para que nós mesmos venhamos fazer uma reflexão das nossas próprias vidas. Vamos quebrar aquela visão de essa palavra é para fulano, para Beltrano, para ciclano. Não, a própria palavra diz no final: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje é o último dia da campanha, e o tema da campanha é: volta para mim, ó Israel. Então Deus revelou ao pastor este tema, e Deus ele fala conosco para que nós venhamos voltar a Ele, voltar ao Senhor. De que forma? Nós vamos ver o que Deus quer falar comigo e com você ao decorrer da leitura do texto, da exposição deste texto. Mas antes eu quero convidar você a olhar para a sua própria vida. Eu vou olhar para a minha, nós vamos olhar. Eu orei a Deus essa semana, quando o pastor falou que eu iria trazer a mensagem aqui. Eu falei: Deus, que palavra? Me dê uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra. Quando Deus me deu essa palavra, aí que eu orei mais. Para que Deus viesse me dar graça, para que eu pregasse esta palavra com sabedoria,
e trazesse uma palavra para edificação da igreja, uma palavra que vai atacar, que vai afrontar, que vai... Não, irmãos, uma palavra para edificação. O que é edificação? Edificação é construção de baixo para cima, é aquilo que edifica, é aquilo que constrói, é aquilo que dá crescimento. Então a palavra que é para edificação, ela não vai pôr ninguém para baixo, ela vai pôr para cima. Então a palavra de edificação, ela levanta o que está caído, ela traz uma esperança, ela traz uma visão daquela pessoa que já perdeu a visão. Então a palavra de edificação é essa, não é aquela que destrói o que está destruído, não é aquela que abate o que está abatido, é aquela que levanta o que está abatido, reedifica o que está destruído e levanta os que estão de pouco ânimo. Então pedi a Deus uma palavra que trazisse a edificação, por mais que pareça uma palavra dura, mas é uma palavra que vai nos fortalecer, é uma palavra que vai nos renovar, é uma palavra que vai nos edificar, porque a palavra do Senhor, irmãos, por mais dura que pareça ser, a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para edificar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Então toda palavra ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para instruir, redarguir e corrigir. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é para nos fortalecer. E ele diz: eu conheço, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu vou abreviar por causa do tempo. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho. Glória a Jesus. O capítulo 2, irmãos, do verso 2 ao 3, Cristo ele elogia a igreja de Éfeso, em seus 5 pontos, o seu trabalho árduo. Ele está dizendo: eu sei as tuas obras, o seu trabalho. Então Deus ele elogia o trabalho da igreja de Éfeso, e ele diz mais: a tua paciência e a sua resistência ao pecado. Que ele diz mais: e não pode sofrer os maus, ou seja, a resistência daquela igreja que tinha contra o pecado. Eles não toleravam o pecado. E diz mais aqui: examina com cuidado, cuidadosamente contra os falsos apóstolos. Então ele elogia a visão daquela igreja, o seu trabalho árduo, a sua paciência, a sua resistência contra o pecado e também o seu exame cuidadoso contra os falsos apóstolos, os falsos profetas. E ele diz mais: o seu sofrimento paciente, sem se desviar. Porque se nós formos olhar para as nossas vidas, o que passamos, irmãos, para estar firme na presença do Senhor, passamos por momentos de aflições. Se nós formos fazer um exame das nossas vidas, se alguém for assumir aqui para contar um testemunho, um trecho da sua trajetória, do início da sua fé até hoje, aleluia, não foi fácil você chegar até aqui. Então Deus ele está dizendo: eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua paciência, aleluia, a sua resistência contra o pecado, e eu conheço também a sua visão de examinar, para ter cuidado cautelosamente contra os falsos profetas, e também o seu sofrimento, que mesmo sofrendo, mas com paciência e com persistência, não desviaste. Mas aqui no verso 3, no verso 4 e no verso 5, que é o tema que eu quero abordar, que é o que Deus colocou no meu coração, ele diz: e tenho porém contra ti. Você pode ver que ele aponta, aleluias, para alguém. Ele aponta, aleluias, para mim. Ele aponta para você e diz: tenho porém contra ti. O quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Você lembra que quando você aceitou a sua fé, eu lembro que quando nós aceitamos a nossa fé, irmãos, o amor era tão grande que a gente quer fazer o melhor para Cristo. O louvor, a gente quer, mesmo às vezes não sabendo todos os louvores, mas queremos ofertar o melhor, queremos fazer o melhor, queremos seguir as regras de ponta.
Eu quero andar na linha, eu quero agradar o meu Deus. A nossa intenção do primeiro amor era única: honrar e agradar o Senhor. Eu quero chegar lá, eu quero louvar, eu quero sentir a presença dEle, eu quero ser renovado, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu não saio de lá sem sentir a presença dEle. No primeiro amor é tudo novo. No primeiro amor não tem dificuldade, não tem distância, não tem chuva, não tem sol. Não importávamos com a lama, não importávamos com a chuva. Quantas pessoas, se eu for perguntar, que vieram embaixo de chuva para a casa do Senhor? Imagino eu que no início da fé de muitos, a igreja era na barriguda, não é, pastor? Mesmo assim os irmãos iam. E por que Deus está falando isso comigo e com você? Ele está dizendo: tem um porém contra ti, contra mim, contra nós. É algo para nós nos refletir, que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. Nós amamos ao Senhor, lógico, de fato, estamos aqui por isso, mas não é como antes. Antes fazíamos as coisas para Deus com prazer, com alegria. Hoje medimos, muitas das vezes reclamamos, muitas das vezes murmuramos, questionamos: por que fulano não e eu sim? Muitas das vezes nós olhamos para fulano: mas fulano não está fazendo nada porque só cobra eu. Mas antes não, antes queria ser o primeiro, antes queria estar na frente de tudo, antes queria estar fazendo, eu quero fazer, tinha aquela sede, aquela determinação, aquela motivação que era do Senhor. Mas perdemos o primeiro amor. Alguém pode até pensar e perguntar: mas você não conhece a minha vida? De fato não, mas Deus conhece. Eu não estou aqui para julgar, para apontar, para ofender, de fato, de maneira alguma, irmãos. Estou aqui para que nós venhamos fazer uma reflexão das nossas próprias vidas. O que a Bíblia diz no livro de Coríntios, quando fala da ceia? Examine-se, pois, o homem o quê? A si mesmo. Mas como que eu vou examinar a minha vida? Nas Escrituras. É a própria palavra, ela é o espelho aonde nós vamos nos colocar diante dela e fazer um check-up. Como está a minha vida diante da palavra? Como está a minha vida diante das Escrituras? Às vezes medir a nossa espiritualidade na régua do nosso irmão é fácil, mas mida a nossa espiritualidade nas Escrituras. Porque a espiritualidade, a Bíblia diz que se conhece a árvore é pelo fruto. Mas que fruto é esse? Gálatas capítulo 5 diz: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as vontades da carne. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas ele diz mais lá: digo porém, andai em espírito, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, glutonaria, inimizades, porfia. Então, o que de fato, quando nós estamos no primeiro amor, nós queremos se desfazer do nosso erro. Nós queremos se desfazer de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, porque a nossa visão, o nosso amor, o nosso desejo é só Cristo. Eu só quero Cristo, eu quero Cristo. Naquela época, até o choro era diferente. Não tínhamos vergonha de chorar no meio da igreja, não tínhamos vergonha de chorar na presença do Senhor. Então, irmãos, Deus está chamando nós a voltar ao primeiro amor. No verso 5 diz: lembra-te, pois. Agora isso já parte de mim, de você, de nós fazer um exame. Lembra-te, pois, onde caíste. Onde caíste o quê? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Pratique as primeiras obras. Evoluímos, a evolução veio, mas essa evolução nos elevou mais a Cristo, como a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Essa evolução nos fez mais crente. Não falo uma crença religiosa,
mas eu falo uma crença de amor, de irmandade. E Jesus diz: sede, pois, meus imitadores. Efésios capítulo 5 diz: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós, em sacrifício a Deus em cheiro suave. Glória a Deus. Ele diz: andai em amor. Mas que amor é esse? Romanos capítulo 12, no verso 9, se não me falha a memória, diz que o amor seja não fingido, aborrecer ao mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que é isso? É dar honra ao seu próximo, é não querer estar por cima, mas é dar honra. A Bíblia diz que nós temos que ter o nosso próximo como superior a nós, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sedes vagarosos do cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A palavra do Senhor fala também sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse o amor, de nada seria. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Você lembra quando nós estávamos no primeiro amor? Éramos mais tolerantes às pessoas, não ao pecado, mas as pessoas. Nós abraçávamos mais, amávamos mais, tínhamos mais compaixão. E é isso que Deus está falando para nós. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E ele diz mais aqui: porque toda a igreja, irmãos, deve ter essas características que é o do trabalho duro, é a sua paciência, a resistência contra o pecado. Não podemos nos igualar, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, do verso 2: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não podemos nos adequar, nos igualar ao mundo, mas temos que nos distinguir. A Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos diferentes. A Bíblia diz que temos que ser o oposto do que o mundo é. Mas isso é dom de Deus, é o próprio Espírito que gera isso em nós. Mas como? Nós temos que querer, nós temos que dar lugar, nós precisamos se colocar em disposição. Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. No primeiro amor nós buscamos dons, no primeiro amor nós buscamos intimidade, no primeiro amor buscamos santificação, no primeiro amor buscamos mais de Deus e menos de mim. Mas não era só no louvor, era na prática. Buscamos mais, fugíamos da aparência do mal, não assentávamos nas rodas dos escarnecedores, e quando assentávamos éramos luz. E é isso que a palavra do Senhor fala: volte ao primeiro amor. Mas é o amor à palavra, é o amor a Cristo. Porque quando nós amamos ao Senhor, irmãos, nós não fazemos forçado, fazemos com alegria. Quando nós estamos no primeiro amor, nós fazemos com prazer, nós fazemos com a alma. É o que a Bíblia diz em João capítulo 4, não me lembro o versículo, que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Paulo fala em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereça o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas é uma oferta, e ela é voluntária, a oferta é voluntária. Eu tenho que querer. Senhor, dá aqui a minha vida, o meu corpo, a minha língua, os meus lábios, o meu ouvido, os meus olhos, é teu. E usa como tu queres, purifica-te para a glória do teu nome. Por que temos que entregar os nossos olhos ao Senhor? Porque a Bíblia fala sobre os olhos: se os teus olhos forem má, todo o teu corpo será tenebroso, mas se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Tem uma história, não sei se alguém já ouviu, que fala sobre a janela. Um casal muda para uma casa e todo dia, de manhã cedo, eles iam tomar café. A esposa olhava pela janela e via que a vizinha colocou um lençol, e ela olhava aquele lençol amarelo e ela criticava a vizinha todo dia de manhã cedo.
aquela mulher não sabe lavar roupa. Se eu tivesse intimidade com ela, eu iria ensinar como que lava. Olha lá, está encardido. E toda manhã a mesma história. Um dia o marido levantou de manhã cedo e lavou a janela. Aí ela acordou cedo, olhou, falou: graças a Deus, ela aprendeu a lavar a roupa. Olha lá para você ver, está limpo. É desse jeito mesmo. Aí ele falou para ela: não, acordei mais cedo e lavei a nossa janela. Às vezes, o que vemos, a sujeira que vemos no nosso irmão está nos nossos próprios olhos. E às vezes é o que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma medida que vós julgados, vos serão julgados. Mas antes, tira o quê? A sujeira dos vossos olhos, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso que Deus está falando. Volte às primeiras obras, ao primeiro amor. Jesus conhece nós. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele não conhece só o nosso trabalho árduo, mas Ele também conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas falhas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabia que Pedro, que Judas ia ser o traidor. Ele sabia de tudo, irmãos. Mas só que a missão dele era única. Ele não se desviou da sua missão. Ele foi até o fim. Pedro chega e diz: você não vai. Mas ele diz: para trás de mim, Satanás, a minha missão é essa. Eu tenho que ir, eu tenho que padecer. Ele chega lá no monte e vai orar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele lembrou da missão dele e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando nós estamos no primeiro amor, a oração nossa: Senhor, eu abro mão das minhas vontades para fazer a tua. Hoje buscamos a Deus pela nossa vontade, queremos que Deus nos sirva. Queremos que Deus nos sirva. Às vezes fazemos promessas para o Senhor: Senhor, no início, naquela prova, se o Senhor me prosperar, eu vou fazer mais, vou fazer isso e aquilo. E Deus fez, Deus prosperou. Mas e aí, cadê a promessa que nós fizemos para Deus de permanecer vivos, cheio de vida, cheio de amor? Ele diz: lembra, pois, onde caíste. Deus está chamando nós para voltar a mais para Ele. Ele diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Certa vez um pai anda com o filho na rua e o filho pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai olha para cima, vê um avião lá em cima. Ele diz: está vendo aquele avião? Eu estou vendo, é Deus. Mas é tão pequeno. O pai vai, no outro dia, pega a criança, leva no aeroporto e chega lá, o avião estacionado. Ele está vendo esse avião aqui? Estou vendo, pai, grande, né? Ele falou: sim, esse é o mesmo avião que estava lá em cima. Mas ele cresceu tão rápido. Ele falando: assim é Deus. Quanto mais perto você está de Deus, maior Ele é na tua vida. Então, quanto mais distante estamos de Deus, mais distante Ele está, menor Ele fica. Às vezes Deus está falando conosco, mas estamos tão distantes de Deus que não ouvimos a sua voz. Se eu estiver na outra sala e falar, os irmãos ouvirão a minha voz? Se eu gritar, sim, mas eu tenho que chegar mais próximo. Da mesma forma é Deus. Às vezes Deus está falando conosco, está nos alertando, está nos dando direções, mas estamos distantes. A nossa atenção, nosso foco está distante do Senhor. E Deus está querendo nos dar instrução, Deus está querendo nos usar, Deus está querendo fazer algo pelo nosso intermédio, porque Deus chamou todos para que fosse instrumento na obra do Senhor. Mas às vezes estamos tão afadigados, preocupados com os afazeres, como Marta, né? Preocupados com as coisas da vida, preocupados com tantas coisas, que esquecemos de ouvir a Deus. E Ele está dizendo: lembra, pois, onde caíste. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Não é palavra boa de ouvir, né, irmãos? Mas glória a Deus, né? O pai corrige a que ele ama, sim ou não? Então, irmãos, e diz: brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Deus está dizendo: se não te arrependeres.
Porque ele alerta. Primeiro ele alerta para depois agir. Ele dá a visão, ele mostra a direção. E aqui no verso 6 diz: tens, porém, isto que aborreceste os nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem são os nicolaítas? Aqueles que distorciam a palavra e queriam seminar heresias dentro das igrejas. Tenho porém contra ti, ou seja, tenho porém isto em comum, que aborreceste aqueles que distorcem a palavra e tentam semear heresias nas igrejas. Então ele diz: tenho porém isto que aborreceste, a que eu também aborreço. Aí no verso 7, para finalizar, ele diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é vencedor? Levante a mão aí. Ele diz: o que vencer, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Jesus, ele tem promessas. Jesus, ele tem vitórias. Por que que ele nos corrige, ele nos exorta? Por que que ele chama a nossa atenção? Por que ele fala para nós voltarmos ao primeiro amor? Porque ele nos fez para ele, para louvor e glória do seu nome. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não quer que a nossa mente estejamos cocheando em dois pensamentos, mas que ele seja o centro. A Bíblia diz: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui para finalizar, nos esforços para mantermos puros os nossos ensinos, a nossa moral, a doutrina, é possível perder o espírito de caridade. É possível perder o espírito de caridade. Um conflito que, se não resolver, pode debilitar, ou acabar com a nossa paciência e o nosso afeto. Então, ao defender a fé, nós temos que ter cuidado de não levantar uma estrutura de rigidez que mate ou sufoque o amor. Deus não está dizendo para nós sermos tolerantes ao pecado, mas às vezes, por nós sermos tão rígidos com as coisas de Deus, tão zelosos, nós perdemos o amor e às vezes acabamos ferindo pessoas que estão precisando de abraço, pessoas que estão precisando de alguém para levantar, e por causa do nosso zelo, da nossa rigidez, acabamos ferindo. E ele está dizendo: lembra, pois, onde caíste, volte ao primeiro amor. Ele não está dizendo para nós deixar de ser fiel, mas ele está dizendo para nós voltar ao primeiro amor, continuar sendo fiel, mas com amor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Deus a palavra ao pastor.